Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, aqui Gustavo de Lima Pereira na área com vocês para a nossa revisão de direitos humanos. Certamente aí vai aparecer para nós questões envolvendo a discussão sobre direitos humanos e questões que podem estar complementadas também lá no direito internacional, no direito penal, no processo penal, é muito comum, no direito constitucional, é muito comum as bancas avaliarem essas dimensões. O ponto que nós vamos centrar a nossa análise diz respeito a nós pensarmos o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Nossa análise, ela acaba se consolidando em relação a isso exatamente porque o sistema interamericano abrange um número significativo de tratados internacionais, do qual o Brasil faz parte, e também é aquilo que é mais reivindicado nas provas da OAB e demais concursos, uma compreensão do que envolve o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Nós temos um número significativo de tratados internacionais que dizem respeito ao sistema interamericano. Certo? Nós temos 4 tratados internacionais que nós vamos focar em 2. Nós temos a Carta dos Estados Americanos, que é o documento que funda a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Então a OEA é como se fosse a ONU da América, assim como nós temos a Carta das Nações Unidas, que estabelece os princípios e propósitos da ONU, nós temos a Carta da OEA, de 1948, e nós temos a Declaração de Direitos e Deveres, Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que faz as vias da Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que no âmbito das Américas. Além desses 2 documentos internacionais, nós temos esses 2 aqui que são os mais importantes para a nossa análise. O primeiro deles, a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida pelo seu apelido, Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica é o tratado internacional mais importante do qual o Brasil faz parte e traz consigo direitos humanos de primeira dimensão ou geração. Essa nomenclatura pode aparecer das 2 formas. Direitos de primeira dimensão, direitos de primeira geração, não vem ao caso nós revisarmos isso, mas tratam-se de direitos de primeira dimensão, frutos dos ideais iluministas e liberais dos séculos 17 e 18, das revoluções, chamadas de revoluções burguesas, que vão trazer à tona a ideia de direitos individuais, a ideia de direitos políticos e liberdades individuais, ou seja, direito de voto, liberdade de expressão, liberdade de opinião, direitos de personalidade, direitos de propriedade, são todos esses direitos que estão estabelecidos nessa ideia de direitos de primeira dimensão. O Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado Internacional de Direitos Humanos mais importante que o Brasil faz parte, versa apenas sobre direitos humanos de primeira dimensão ou geração. Só tem um artigo que faz uma previsão genérica sobre direitos humanos de segunda dimensão, ou seja, direitos econômicos, sociais e culturais. Nós tivemos no chamado Protocolo de San Salvador. O protocolo é um tratado internacional, faz as vias de um tratado que complementa um tratado já existente. Então, em 1988, isso já caiu na prova da OAB alguns anos atrás, lá no Protocolo de San Salvador é que o sistema interamericano produziu e estabeleceu direitos sociais, ou seja, direitos humanos de segunda dimensão geração, direitos econômicos, sociais e culturais. Então, a nossa análise parte daqui para nós tentarmos desenvolver alguns pontos mais centrais que dizem respeito à Convenção Americana de Direitos Humanos e o sistema de proteção dos direitos humanos, o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Lembrando que nós temos também o sistema europeu, é o primeiro de todos, desenvolvido nos anos 50, e também, a partir dos anos 80, o sistema africano de proteção dos direitos humanos. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, nós temos nos direitos de segunda dimensão, ou seja, nos direitos albergados pelo Protocolo de São Salvador, nós temos esse rol de direitos que não vem à tona nós lermos todos eles. A parte mais importante, talvez a parte mais importante que nós temos aqui nessa revisão de direitos humanos é essa observação. Nós vemos aqui direito ao trabalho, direitos sindicais, previdência, saúde, alimentação, educação, cultura, são aqueles exemplos clássicos dos direitos sociais, direitos fundamentais de segunda dimensão, presentes no Protocolo de São Salvador, mas um detalhe fundamental que nós temos é que só são possíveis
petições individuais, ou seja, se eu tenho meu direito humano violado, eu só poderei reivindicá-los na órbita do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos se esses direitos tratarem sobre liberdade sindical e educação. Essa informação é fundamental, pessoal. Por quê? Nas últimas provas da OAB, a gente vê seguidamente uma questão que mais ou menos estabelece o seguinte: se você foi procurado como advogado para tratar de um cliente que tem aí uma demanda ligada a direito à saúde. Então, diante do Sistema de Proteção Interamericano de Direitos Humanos, análises assertivas. A primeira assertiva vai dizer o seguinte: o direito à saúde, ele é um direito que não está lá no Pacto de São José da Costa Rica, não está mesmo. Ele está, desde a sua origem, previsto no Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Está errado, porque ele só vem a ter uma previsão normativa, de fato, no Protocolo de São Salvador. Então, essa primeira afirmativa estaria errada. Uma segunda afirmativa: os direitos sociais, eles só poderão ser reivindicados a partir do momento onde nós temos que é um ponto central na discussão dos direitos no sistema interamericano, eu só poderei reivindicar os meus direitos humanos esgotadas as vias internas. Isso é uma prerrogativa fundamental também. Eu não posso ter o meu direito humano violado e procurar o sistema interamericano. Vem uma alternativa dessas, ela parece correta. Uma terceira alternativa que vem a falar sobre o direito à saúde numa expectativa de que ele vem a consolidar elementos previstos no Protocolo de São Salvador. E no fim das contas vem uma quarta alternativa que diz que, apesar do direito à saúde ser um direito fundamental que está previsto no Protocolo de São Salvador, não é possível a reivindicação através de petições individuais, porque não está contemplado pelo artigo 19 do Pacto de São Salvador no seu ordenamento jurídico. Então, já vi questões nesse sentido, né? A ideia é que eu só poderei ingressar reivindicando uma responsabilização do Estado brasileiro, no exemplo aqui que nós estamos trabalhando, se a temática envolver liberdade sindical e educação. Mesmo que, em que pese que nós tenhamos autores que sugerem uma emancipação para todos os direitos sociais, que eles possam ser reivindicados através de petições quando os países violam e não prevêem internamente esses direitos, ainda nós temos consolidadas essas implicações, somente liberdade sindical e educação. Significa dizer o quê? Que o país que é signatário do Protocolo de São Salvador, ele não precisa adotar essas disposições do seu direito interno? Não. Ele tem a obrigação de adotar tais disposições do seu direito interno. O que está se tratando aqui é no momento em que o país não consolida isso no seu ordenamento interno, o quanto isso poderá ser representado individualmente através de petições individuais. Questões seguidamente caem nesse tema. Então atentem-se quando vocês verem uma questão, vai contar essa historinha sobre direitos sociais, direitos fundamentais de segunda dimensão, se trata de um direito que diz respeito à liberdade sindical ou à educação, é possível a atuação perante a reivindicação a partir de petições individuais. Se não for, aí não temos o que fazer. Certo? Vamos trabalhar alguns elementos do Pacto de São José da Costa Rica aqui, que são bastante presentes em provas do OAB e também, em alguma medida, contraintuitivos. Então, aqui estabelecendo elementos que já caíram em outros momentos, em outras provas da OAB, que nós sabemos que as provas muitas vezes se repetem, que os examinadores acabam demarcando posições reiteradamente em diversas provas. E um dos pontos centrais é a análise geral do chamado direito à vida. O direito à vida, no artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, estabelece, então, a ideia de que a vida é protegida, em geral, desde o momento da concepção, e estabelece, isso não significa dizer, que o sistema interamericano não permita que os países legislem sobre o aborto. Não é isso que está falando aqui a ideia. A ideia de a proteção, em geral, desde o momento da concepção, é para evitar que os países adotem legislações eugenistas internas.
internamente do caráter, no seu ordenamento jurídico, de caráter eugenista, ou seja, o país estabelece que determinadas mulheres com poder aquisitivo tal não possam mais ter filhos. É isso que se diz respeito à ideia de proteção em geral desde a concepção. Não significa dizer que o país não possa viabilizar internamente aspectos sobre o direito ao aborto. Detalhe importante, à primeira vista a gente pensa que um tratado internacional que diz respeito a direitos humanos seja proibidor da pena de morte. Não é esse o caso aqui quando estamos falando no Pacto de São José da Costa Rica. Estabelece que os países que não tenham abolido a pena de morte, essa pena de morte vai ser apenas para questões envolvendo delitos mais graves, não podendo, por exemplo, mulheres grávidas, crimes políticos serem acometidos com a pena de morte, e estabelece, em força do princípio da proibição do retrocesso em direitos humanos, o inciso 3º, de que não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que aboliram essa modalidade punitiva. Então é isso que está previsto. Um país pode manter a pena de morte sendo signatário do Pacto de São José da Costa Rica? Sim. Só não poderá retomar a pena de morte caso tenha abolido. Então esses são os pontos fundamentais que nós temos sobre o direito à vida. Se cair então o direito à vida somente para crimes mais graves, não podendo para crimes políticos, mulheres grávidas, menores de 18 anos e maiores de 70 anos, os países que aboliram a pena de morte não podem retomá-la. Agora, alguns pontos que são interessantes nós analisarmos quando nós pensamos no horizonte brasileiro também. Com elementos que têm uma sensível articulação com aquilo que vem sendo produzido normativamente no Brasil. Um dos pontos fundamentais que trata o artigo 7º, um artigo longo que trata sobre liberdade pessoal, o inciso 5º, que trata sobre a ideia de que a pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei para exercer funções judiciais. Esse artigo que fundamenta a chamada audiência de custódia. Detalhe, pessoal, em termos históricos, para nós entrarmos num debate envolvendo o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, que não está aqui no material. A Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, ele foi discutido, desenvolvido e deliberado em 1969. Esse debate começou na Costa Rica, era um país que conseguiu se colocar de forma isenta em relação à Guerra Fria, era um país que dava para discutir direitos humanos. Lá em 1969, o texto foi adotado e o Brasil estava muito longe de participar disso. Nós estávamos num contexto brasileiro de ditadura militar, aí já iniciado o período de AI-5. Então, em 1969, nós temos o Pacto. O Pacto de São José da Costa Rica, ele entra em vigor somente em 1978, quase 10 anos depois, quando dos 35 estados que compõem as Américas, 11, o 11º, se tornou signatário. Havia essa exigência que pelo menos 11 países se colocassem como signatários, isso aconteceu quase 10 anos depois. O Brasil se tornou signatário em 1992, com a assinatura do então presidente Itamar Franco. E o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos demanda um duplo aceite. Uma coisa é se colocar como um país signatário aos termos do tratado. Outra coisa é ele aceitar ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso aconteceu somente em 1998, com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então o Brasil, ele entrou tardiamente no sistema interamericano, e aqui é um ponto importante. Isso está presente no texto, esse artigo 7º, que trata sobre liberdade pessoal e trata sobre aquilo que no Brasil foi consolidado como audiência de custódia, desde os dados do seu texto da redação original, 1969. O Brasil aderiu em 1992, ou seja, desde 1992 seria necessário ser implementadas essas audiências de custódia, que aconteceram somente quando? Em 2015, a partir aí da contemplação a partir do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Então vejamos aqui como pode aparecer para nós uma questão de direitos humanos dialogando com um processo penal, audiência de custódia. Então a ideia, o fundamento da audiência de custódia é
o Pacto de São José da Costa Rica, que vai ter como finalidades ajustar o processo brasileiro ao direito internacional dos direitos humanos. É isso que nós chamamos de controle de convencionalidade. Adaptar o direito interno às convenções internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte. O tema do controle de convencionalidade é bastante rico e faz um tempinho que não cai na nossa prova, eu faço aqui essa observação. É claro, prevenir torturas, porque na medida em que uma prisão precisa ser submetida a uma autoridade judicial para ser perfectibilizada, e essa prisão acaba não tendo justa causa, ou não tendo algum elemento essencial, por exemplo, da prisão em flagrante, isso evitaria maus tratos policiais e também prisões ilegais ou arbitrárias. Claro que o quanto a audiência de custódia tem sido implementada e contemplada no horizonte interno brasileiro é algo que as discussões sociológicas apresentam problemas, nos demonstram problemas, mas o nosso ponto aqui é investigarmos onde isso está presente no âmbito dos direitos humanos, isso está no horizonte do Pacto de São José da Costa Rica. Analisados esses elementos em linhas gerais, que fazem uma ilustração do que diz respeito a pontos que são sensíveis no Pacto de São José da Costa Rica, vamos analisar agora os dois principais órgãos competentes para a implementação desses direitos humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito cuidado em não confundir a comissão com a corte. A comissão tem mais atributos, a comissão tem mais funções, a comissão tem mais atividades, mas ela não julga. Só quem julga é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então vamos lá. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é aquele órgão que está localizado em Washington e é composto por 7 indivíduos, 7 pessoas, que têm aí notório conhecimento em direitos humanos, que são eleitas pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos por um mandato de 4 anos, podendo ser renovado por mais 4. Então esses pontos bem técnicos e bem objetivos são de predileção das nossas bancas. Então, um caso quando chega à comissão, vamos analisar a seguinte situação. Quando eu tenho uma violação de direitos humanos no horizonte brasileiro, eu preciso, primeiro, esgotar as vias internas. É um requisito para um peticionamento perante a Comissão Interamericana que eu esgote as vias internas. Eu posso abrir mão do esgotamento das vias internas em alguns casos, como, por exemplo, o caso mais emblemático é quando há uma demora injustificada da jurisdição interna. Nós já tivemos condenações do Brasil em virtude dessa demora injustificada. Ou seja, tenho meu direito humano violado, presente no Pacto de São José da Costa Rica, e antes de eu ingressar com uma petição perante a Comissão Interamericana que vai analisar, fazer esse primeiro juízo de admissibilidade, eu preciso esgotar as vias internas. Se eu ingressei perante as vias internas e há uma demora injustificada, eu posso abrir mão, eu posso sobrestar esse requisito do esgotamento das vias internas e peticionar perante a comissão, demonstrando que está sendo peticionado em virtude da demora injustificada do processo. Então a ideia, a duração razoável do processo, se trata também de um direito humano previsto na Convenção Americana, previstos no Pacto de São José da Costa Rica. A comissão chega lá em Washington, os seus 7 membros vão analisar essa demanda, eles poderão arquivar o caso, se não se tratar de fato de uma violação de direitos humanos, ou se essa violação acabar sendo não contemplada aí pelos requisitos do esgotamento das vias internas, ela pode solicitar informações ao país que está atribuído como réu, ela vai analisar essa questão e poderá solicitar informações, no caso do Brasil é feito isso via Ministério das Relações Exteriores em parceria também com a Advocacia Geral da União, que vai oferecer um primeiro horizonte de defesa do Estado brasileiro.
A comissão poderá compor entre as partes, tentar um acordo entre as partes, e só não conseguindo esse acordo ou fazendo recomendações ao Estado, ela poderá submeter o caso para a Corte Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos. Aqui nós vimos, então, no material estão esses elementos, o esgotamento das vias internas não sendo aplicado quando há uma demora injustificada na atuação do Estado, e aqui também trago para vocês de forma mais específica esses passos que a comissão poderá enfrentar ao longo da análise do juízo de admissibilidade. Vai declarar inadmissível a petição quando não contemplar os requisitos essenciais, vai reconhecer a admissibilidade de solicitar informações do Estado, se for o caso, vai poder promover uma investigação in loco, esse é um ponto importante para a comprovação dos fatos alegados. E o Brasil não permite essa investida in loco da Comissão Interamericana. O Brasil fez uma reserva a essa parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós vimos o tema das reservas na nossa revisão sobre direitos humanos. Dá um pulinho lá para vocês analisarem. Reservas é aquela circunstância onde o país sinaliza que determinado conteúdo do tratado não vale para ele, em virtude de violar o seu ordenamento interno, violar o seu ordenamento constitucional, desde que essa reserva não seja feita algo que vá ferir diretamente o objeto ou a finalidade do tratado, e o Brasil estabeleceu isso. Só poderá vir a Comissão Interamericana fazer uma visita in loco no Estado brasileiro, mediante autorização do Estado. Não poderá ser feita de surpresa. A comissão ela pode tentar conciliar, abordar uma conciliação entre as partes, fazer um acordo entre vítima ou grupo de vítimas e o Estado. Ela poderá emitir um relatório de mérito fazendo proposições e recomendações ao Estado denunciado. Nós temos um exemplo bem importante aqui. O Brasil, a Lei Maria da Penha, a legislação consolidada em 2006 sobre violência doméstica no Brasil, ela é um resultado de uma recomendação feita pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil não chegou a ser condenado pelo contexto da Maria da Penha. Parou a discussão perante a Comissão Interamericana que recomendou ao Brasil que fizesse uma legislação mais protetiva em relação à violência doméstica, e o Brasil contemplou essa exigência. Caso nenhum desses mecanismos, um acordo, uma composição, um relatório de mérito propondo recomendações e algum elemento normativo no âmbito das jurisdições internas, poderá, aí sim, a comissão submeterá o caso para a Corte Interamericana para efetivar e consolidar a sua atividade jurisdicional. É aqui que é um ponto central que, vejamos que a Comissão Interamericana, ela atua, isso aqui pode levar anos e mais anos, nessa atividade de ouvir o Estado, ouvir a vítima, tentar compor, formular recomendações, e aí, se for o caso, se nada disso der certo, aí o caso cairá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com um detalhe: numa circunstância, quando o caso for, de fato, trazido por um âmbito jurisdicional da Corte e a vítima apresentar uma incapacidade econômica para viabilizar a demanda processual perante a Corte, ela poderá se valer da figura de um defensor interamericano. Poderá ser defendido pela Associação Interamericana de Defensorias Públicas. Ou seja, aquela situação onde países membros da Organização dos Estados Americanos que nomeiam um grupo de defensores públicos internos para atuar por 2 anos, num mandato de 2 anos, perante a Associação Interamericana de Defensorias Públicas, que faz o quê? Representa as vítimas que não têm poder aquisitivo para contratar um advogado privado ou serem representados por alguma ONG de direitos humanos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e perante, agora, no caso, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Detalhes importantes que diferenciam Comissão Interamericana e Corte Interamericana de Direitos Humanos. A sede da Corte Interamericana, da Comissão, fica em Washington. A sede da Corte fica em San José, na Costa Rica. Mais um detalhe: a composição da Corte é de 7 juízes. A composição da comissão é de 7 membros.
Um detalhe importante que pode passar batido é que para ser membro da Comissão Interamericana não é exigido a formação em direito. Agora, para ser juiz da Corte Interamericana tem que ter uma formação em direito, tem que ter estudado direito, formado em direito. Eu posso ser um membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sendo um sociólogo, sendo aí alguém formado em relações internacionais, podendo contemplar a exigência de notório conhecimento em direitos humanos de uma forma mais geral. Para ser juiz, eu tenho que ter uma formação jurídica. E o mandato é um pouco maior. Enquanto o mandato dos membros da Comissão Interamericana de 4 anos, renováveis por mais 4, agora um juiz da Corte Interamericana tem um mandato de 6 anos, renovado por mais 6 por uma vez. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela vai ter uma dupla função. Eminentemente vai atuar em dois âmbitos, em 2 circunstâncias. Vai ter uma competência consultiva, primeira vista, a possibilidade de países reivindicarem que a Corte Interamericana exerça um papel de consultoria, pareceres consultivos solicitados pelos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos a respeito da interpretação do Pacto de São José da Costa Rica ou sobre a compatibilidade do direito interno em relação ao direito interamericano. Ou seja, o Estado brasileiro está tentando produzir uma normativa e tem alguma dúvida se essa normativa contempla as prerrogativas tanto da normativa internacional de direitos humanos do sistema interamericano ou até mesmo da jurisprudência da Corte Interamericana. Então a Corte poderá atuar nesse sentido consultivo, mas fundamentalmente ela tem uma prerrogativa contenciosa. Ela vai julgar casos, resolver litígios que são submetidos pela Comissão Interamericana ou pelos estados envolvidos. Como nós vimos aqui, o que significa pela comissão ou pelos estados? Quando um país é demandado perante o sistema interamericano, esse país, essa denúncia à violação de direitos humanos é endereçada à comissão, aquilo que nós vimos. Caso não aconteça um acordo, formulações de recomendações e o caso precise cair até a corte, quem demanda quem leva o caso à corte é a comissão. Como a corte pode atuar em uma demanda do Estado em si? Pode. Isso aqui está no material brevemente, aqui na ideia dos Estados envolvidos. O Brasil, por exemplo, ele pode submeter perante a corte uma denúncia em relação a outro país signatário do sistema interamericano, dizendo que, por exemplo, a Argentina não tem contemplado no seu ordenamento jurídico interno. Então, a ideia de um país poder submeter um caso à corte quando ele tenta denunciar um outro país. Essa é a possibilidade muitíssimo pouco utilizada, pouquíssimos exemplos de submissão de demandas perante a Corte Interamericana produzida pelos próprios estados, porque elas envolvem uma denúncia a um outro país. E para não abalar as relações diplomáticas entre os países, isso não costuma acontecer. Uma observação importante: em caso de grave urgência, a Corte poderá, por conta própria ou a pedido da comissão, solicitar ao Estado parte a adoção de medidas cautelares para evitar danos irreparáveis ao direito humano. É uma situação que ainda está no horizonte da Comissão Interamericana, a análise da discussão, mas é preciso medidas cautelares em virtude de a manutenção dessa atividade por parte do Estado poderá trazer um prejuízo irreparável. Um exemplo que nós temos aqui é a situação onde a Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou à Corte que fosse adotada medidas cautelares ao Brasil no que diz respeito à questão lá da construção de Belo Monte, de toda aquela discussão envolvendo direito indígena e dano ambiental. Então houve uma medida cautelar para paralisar as construções da usina hidrelétrica de Belo Monte, e o Brasil se comprometeu a manter a construção sendo orientada aí pelos parâmetros dos direitos humanos, algo que os autores questionam se de fato foi contemplado ou não. Certo? Por fim, aqui, pessoal, algumas condenações que o Brasil já teve pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Trago alguns exemplos aqui, os mais recentes, que podem cair na nossa prova. O Brasil já foi condenado por maus tratos em estabelecimento manicomial. O Brasil já foi condenado 2 vezes por questões envolvendo o período de ditadura militar.
o caso Júlia Gomes Lund e também o caso Vladimir Herzog. O Brasil já foi condenado também por violência policial, no que diz respeito ao caso Rosa Genoveva e outros, lá no Complexo do Alemão, nos anos 90, no Rio de Janeiro. O Brasil já foi condenado também 2 vezes por situações em prol de integrantes do Movimento Sem Terra, uma delas envolvendo escutas telefônicas ilegais e a outra delas envolvendo o assassinato de um caminhoneiro durante uma ocupação do Movimento Sem Terra. Então, esses elementos já pairaram sobre as condenações do Brasil e nós temos a Casa dos Empregados da Fábrica de Fogos de Artifício Santo Antônio de Jesus, em 2020, uma condenação onde o Brasil, a condenação diz respeito à empresa que não forneceu equipamentos de segurança no trabalho, tendo aí o maior caso de violação de direitos humanos, maior explosão, levando aí uma série de dezenas de mortos e feridos. E então, o Brasil condenado por não ter fiscalizado de forma efetiva essas circunstâncias. Caso Márcia Barbosa de Souza, uma condenação de 2021 envolvendo feminicídio, uma jovem negra brasileira que se envolveu com um deputado e foi morta por ele, sendo responsabilizado esse deputado mais de uma década depois. Então, um fato que aconteceu antes da legislação envolvendo violência, antes da legislação envolvendo feminicídio, mas a ADN trata sobre esse tema. E mais recentemente o caso Gabriel Salles Pimenta, um ativista de direitos humanos que também foi morto, que envolve aí algumas das condenações mais recentes que o Brasil já teve, outras condenações ainda mais recentes, mas creio que essas aqui seriam a minha aposta, que podem aparecer alguma referência a elas na nossa prova da OAB. Muito boa sorte a todos e todas, futuros colegas, advogados. Um grande abraço.